A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, que Deus abençoe. Que não é inscrito ainda no canal, vocês possam se inscrever, pessoal, para me ajudar, para aumentar o número de meus amigos também no canal. Que não tem o joinha ainda, que não deu o joinha ainda também, pessoal, dê o joinha sempre quando vocês olharem os vídeos, tá bom? Para fortalecer também o canal. Vocês podem ativar o sininho também, pessoal, para vocês receberem também todos os vídeos que foram lançados, tá bom? Então, esta é a lição do professor. Estamos estudando, pessoal, esse tema aqui, ó, que está encerrando hoje, tá bom? Que foi 3 meses estudando essa lição, quarto trimestre de 2019, encerrando domingo agora, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel, certo? Então, estamos encerrando aqui essa lição aqui, essa revista, como última lição, que é a lição número 13, que eu vou mostrar para vocês agora. Pronto, pessoal, está aqui a lição número 13, 29 de dezembro de 2019, a velhice de Davi, certo, pessoal? Então, aqui é a última lição que nós estamos estudando. O texto diz assim, ó: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo concerto eterno, em que em tudo será ordenado e guardado. Por toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não faz brotar, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 5, essa declaração maravilhosa de Davi. E o comentarista da lição colocou esse versículo como o texto áureo da lição. A verdade prática, pessoal, diz assim, ó, como é bonito. A verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Ele, né? Isso é uma pura verdade, viu, pessoal? Muito bonito aqui essa verdade prática. Aqui está, pessoal, a leitura diária durante a semana, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo estaremos, né, estudando dia 29 a lição propriamente dita, a velhice de Davi. Aqui a leitura bíblica em classe, pessoal, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1 e versículo 7. 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 7, tá bom, pessoal? Então aqui é a leitura bíblica em classe, tá bom? O objetivo geral é o mesmo do texto áureo, da verdade prática, não vou ler para vocês porque é a mesma coisa, tá bom? Aqui os tópicos da lição. O primeiro tópico, apresentar uma visão geral da velhice. O segundo, pontuar os problemas na velhice. E o terceiro, enfatizar as palavras finais de Davi e sua velhice, certo? Então, esse aqui são o objetivo geral, o objetivo específico, verdade prática, texto áureo e leitura bíblica em classe. E agora vamos para o comentário. Pronto, pessoal, vamos entrar aqui no comentário. Pessoal, eu vou mais ler essa revista porque ela é muito explicativa e para não ficar muito longa, aí eu vou ler aqui para vocês, mas é bem interessante. Ó, interagindo com o professor, diz assim, ó: quantas são as pessoas que ao longo da caminhada cristã, hoje já na terceira idade, sentem-se cansadas, desanimadas e sem autoestima. Isso não significa falta de espiritualidade ou ausência de comunhão com Deus, mas mostra que o envelhecimento é uma fase natural da vida que pode ser vivida de maneira saudável ou não. Nesse sentido, o objetivo desta lição é afirmar que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Assim podemos ter o olhar alterado sobre a velhice, vivendo-a de modo que glorifique a Deus e alegre o coração. Muito bonito, né, pessoal? Essa passagem aqui interagindo com o professor é bem explicativo e eu não vou comentar porque já é bem, né, explicativo para a gente não tomar tempo. Comentário, a introdução. Ó, olha, veja bem, pessoal. Ó, nada de pejorativo na palavra velhice. Deixa eu encostar mais aqui para vocês essa aqui. Ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso, o hebraico Seibá a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Salmo 92, versículo 14. A velhice pode ser
Deixa eu focalizar aqui, pessoal. Pronto. A velhice pode ser boa ou ruim. Isso dependerá de forma como vivemos cada fase de nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis. Mas pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor, que o chamara desde a meninice. Aqui o primeiro tópico, uma visão geral sobre a velhice. Então, ele vai falar aqui um pouquinho sobre a velhice e nós vamos aprender aqui nesse primeiro tópico. E o primeiro subtópico diz assim: concepção antigas e modernas. Há 250 anos, há 2.500 anos, o filósofo egípcio Ptah-hotep descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. O poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos. Antes relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimento. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante, ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenada por Deus. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem-se veiculado nos meios de comunicação o descaso com que muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado, gerando ingratidão e desrespeito. Mateus 24:12. Por isso, a igreja deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Certo, pessoal? Então aqui, essa fase da concepção antigas e modernas são alguns pensamentos de alguns filósofos, de algumas pessoas que muitas vezes colocaram a velhice como algo desagradável, como algo que não tem nenhum valor. Mas o idoso tem o seu valor, ele traz consigo suas experiências, traz consigo um exemplo de vida e assim nós temos que muito aprender. Não podemos desprezar os mais velhos, mas devemos honrá-los como pessoas que viveram a sua vida, construíram para uma edificação do país, para que o país crescesse, e todos nós vamos chegar a essa fase. Nem podemos desprezar as crianças, nem os adolescentes, nem os adultos, nem os idosos. E da mesma forma, os idosos, os adultos, as crianças e os jovens. Concepção bíblica. Vamos ver o que é que a Bíblia fala acerca da velhice. A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando à idade de 969 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 27. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas, como Isaac, que não enxergava mais. Gênesis 27, versículo 1. Barzilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava mais por finas iguarias. Segundo Samuel, capítulo 19, versículo 34 e 35. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas da velhice. O primeiro é Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, é dito que seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o vigor. Em seguida, Caleb, com a idade de 84 anos, falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali, e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas. Josué capítulo 14, versículo 10 ao versículo 14. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, por dessa forma poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereótipo. Então, pessoal, meus amados irmãos,
esse concepção bíblica vai mostrar, né, que a Bíblia que a velhice é uma dádiva de Deus e que nós vamos chegar lá de qualquer forma. Mostra aqui um exemplo de alguns homens, no caso, né, o de Moisés, que não chegou, né, a reclamar da velhice. Nós vamos encontrar também Caleb e também esse Basília, que afirmou que, devido à idade, já não se interessava mais por finas iguarias. No caso, Barzilai, a velhice dele não foi muito boa, pois ele disse que não tinha prazer nem de comer as melhores comidas, certo? Mas nós temos aqui o exemplo de Caleb e de Moisés, que foram homens que não souberam, não reclamaram da velhice, pois Deus deu a ele grande vigor e grandes dádivas. Aqui Bom, pessoal, aqui nós terminamos aqui o primeiro ponto, certo? O primeiro tópico, que é uma visão geral sobre a velhice, que nós vamos encontrar alguns filósofos falando sobre a velhice, né? Reclamando, dizendo que a velhice não tem valor, aquele negócio todo. E nós vamos encontrar alguns personagens bíblicos e a Bíblia falando que a velhice é uma dádiva de Deus, que traz experiência, que traz maturidade, certo? E cita esses homens que viveram essa velhice, né? No caso Samuel, no caso Moisés e Caleb. Então, problemas na velhice de Davi. Então vamos ver aqui qual foi os problemas que Davi enfrentou na sua idade, na sua velhice. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, descreve alguns problemas que atingiram Davi na velhice. Ali se esclarece que a velhice não poupa ninguém, por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e das causas naturais. Com aproximadamente 70 anos, as forças e a saúde de Davi já tinha definhados. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Ele sentia muito frio. Diz que quando ele chegou nessa idade, ele sentia muito frio, né? Já não era mais aquele homem lutador, já não era mais aquele homem de força, pois foi um homem muito forte, um homem guerreiro, venceu muitas batalhas, passou muitas noites fora de casa, fugiu muito de Saul, teve uma vida muito agitada, uma vida de muito esforço, e quando ele chegou aos seus 70 anos, já não era mais aquele homem, aquele jovem de força que matou o urso, que matou o leão, que venceu grandes exércitos. Então Davi já não era mais o mesmo, né? A velhice chegou e ela traz isso, né, pessoal? A velhice chega e nós perdemos os dentes, perdemos a visão, né? Vem as cataratas. É cataratas, mas eu esqueci o nome, né? Mas vem, pessoal, aí muitas coisas, né? Não sei se eu esqueci, acho que eu esqueci o nome, mas vem aí deficiência na caminhada, vem aí doenças como diabetes, colesterol, pressão alta. São algumas coisas que vêm na velhice, né? Problemas de coração, amnésia, mal de Alzheimer, enfim, são várias coisas e vai nos deixar em uma situação muito definhados, certo? Mas aí faz parte da velhice e nós devemos aceitar, porque isso nos traz muita experiência e também maturidade. Davi é o exemplo de como começa o declínio da vida, conforme expõe Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 a 7. Portanto, aproveitemos bem a adolescência e a juventude na presença de Deus. Consagremos nossas forças e todos os nossos igual ao Senhor Jesus Cristo. Pronto, pessoal, então aqui nós vimos aqui, né, ó, essa parte aqui que fala sobre a velhice de Davi, e aqui enfrentando mais um filho rebelde. Eu vou ler agora para vocês, ó. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 15, novamente o texto reforça a velhice de Davi, né, na sua idade, na sua velhice, lá vem mais um filho querer tomar o reino, ó. Estando ele doente e sem forças, Adonias aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Ele tem quase os mesmos traços de Absalão. Nós vimos na lição anterior a rebeldia de Absalão, né? Que se declara o rei, né? Foi um homem astuto, mau, mas que morreu rápido por causa da sua rebeldia. É formoso de aparência, no caso Adonias, esse filho aqui dele também. No caso a Bíblia diz que Absalão também tinha uma aparência muito bonita. E também aqui esse Adonias também tinha uma aparência que exalta, né, muito boa, né, muito bonita. Ó. É formoso de aparência e exalta a si mesmo, dizendo: eu reinarei. Apresenta-se ao público com características da realeza,
com carros, cavalos e pessoas que corriam adiante dele. Ao contrário de Absalão, que sofria a oposição de seu pai, Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu plano, pois fora criado sem qualquer disciplina. Daí a expressão, nunca seu pai o tinha contrariado. Então, aqui nós vamos ver que Davi, como pai, não foi um pai exemplar, que corrigiu seu filho. Pois a Bíblia diz que nunca seu pai o tinha contrariado. Será que essa criança nunca foi uma criança que precisou de que o pai contrariasse, que o pai exemplasse? Toda criança precisa de um exemplo, precisa de limites. E aqui a Bíblia diz que Davi nunca contrariou seu filho, ou seja, o filho fez o que queria, e agora estava querendo tomar o seu reino na sua velhice. Adonias representa aqueles que querem ser líderes segundo sua própria vontade, que exaltam a si mesmo, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a vida, Mais uma vez, um filho que se rebelou contra Deus e vai morrer, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que o rebelde deve morrer, E aqui mais um filho rebelde, no caso de Adonias. É constituído Salomão como rei. Já no seu leito de morte, doente e velho, Davi teve de atuar firmemente para constituir Salomão como rei. Ele chama Zadok, Natã e Benaia e passa-lhes as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei, a unção e o anúncio público. A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em sua mula, sobre a qual somente o rei andava. Ele foi escoltado até Gion, em direção ao vale de Cedron. A unção foi feita por Zadok, com o óleo do tabernáculo, perante todo o povo. A cerimônia feita para a coroação de Salomão recebia a ratificação divina. Somente a partir disso é que Salomão poderia assumir o trono. Então, Salomão estava assumindo o trono dentro das regras divinas, como deveria ser a proclamação de um rei, a separação de um rei sendo ungido pelo homem de Deus. E ali Salomão estava ordenando, no caso, aquele sacerdote, o profeta, para que ungisse Zadok, Adonias, que era naquela época, sacerdotes, profetas, para que ele pudesse eleger e fazer a cerimônia de rei que somente esses homens poderiam fazer. Aí sim, ele estava sendo um rei reconhecido por Deus e também pelo próprio rei. As palavras de Davi a Salomão e sua morte, certo? Davi tem consciência de que vai morrer. É isso que se constata em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Nessa hora, brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade, e nela conduzir o rebanho de Deus, Israel. O rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. E hoje, meus amados, nós sabemos, para que nós podemos ter uma vida santa, é necessário que nós observamos a palavra de Deus e assim nós teremos uma vida santificada na presença do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor, por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para o estatuto do Senhor, Êxodo capítulo 30, versículo 21, guardar os mandamentos divinos, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17, e atentar para os decretos ou juízo do Senhor, Êxodo 21, capítulo 21, versículo 1. Então aqui são as referências bíblicas que nos ordena a nós observar a palavra de Deus, que é o mandamento divino, os decretos e juízo do Senhor e também os estatutos do Senhor. Então, se nós fizermos isso, nós seremos abençoados em nome do Senhor Jesus, certo? Pessoal, terminando aqui o último tópico de assim, as palavras finais de Davi em sua velhice. O reconhecimento da ação do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 ao versículo 7, são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter lhe favorecido em tudo, e menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó.
Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Versículo 3. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito. Mas seu crescimento veio do Deus de Israel. Reconhecer nossa fragilidade é o caminho para Deus usar-nos sem nunca pensarmos ser alguma coisa. Salmo 82, versículo 7. No Novo Testamento, Paulo era usado por Deus, mas tinha consciência de sua humanidade. Atos capítulo 14, versículo 15. O Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras que pronunciara têm sua fonte em Deus. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim porque tinha consciência de que havia falhado. Mas diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto de modo que esse justo rei irá sair de sua própria casa. Isaías 53, versículo 3, Jeremias 33, versículo 15, versículo 16, Atos capítulo 13, versículo 34. Referia-se ele profeticamente à chegada do Messias, Jesus Cristo. Em 1 Reis capítulo 2, versículo 10, o autor sagrado registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais para acordar na eternidade com Deus. Ele estaria para sempre com o Senhor. Conclusão. A Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que o ungira como rei de Israel. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E dessa forma, o amado rei finda sua vida enaltecendo o Deus de Jacó. Então, pessoal, nós encontramos aqui, aqui o final da vida de Davi, a sua velhice. Ele reconheceu em toda a sua vida, na sua velhice, que Deus era o que lhe tinha concedido todas as vitórias, que Deus era aquele que tinha lhe abençoado em toda a sua vida e que ele reconhecia isso. Então nós vamos ver Davi com seus 70 anos, enfrentou os problemas da velhice, mas louvava a Deus e engrandecia ao Senhor, certo? Naquela idade, certo? Na sua velhice. Então, pessoal, que Deus abençoe e até a próxima lição, que será já a nova revista. Estamos encerrando aqui 2019 e voltaremos agora em 2020, no primeiro domingo, com a nova lição, tá bom? Para vocês. Um abraço, que Deus abençoe e até o próximo em nome de Jesus. Amém.